As guerras púnicas foram conflitos envolvendo a Roma e Cartago, pelo domínio do mar Mediterrâneo. O nome da guerra tem a origem na denominação Puni, que os romanos deram aos fenícios. Cartago, localizado no norte da África, era uma antiga colônia fenícia. Ao longo dos séculos 3 e 2 a.C., Roma e Cartago travaram 3 guerras, que demonstraram a força militar das duas cidades. Os romanos derrotaram os cartaginenses no final da Terceira Guerra Púnica, destruíram a cidade cartaginense e conquistaram o norte africano, ampliando seus domínios sobre o mar Mediterrâneo. Uma das causas das guerras púnicas foi o domínio do mar Mediterrâneo, pois era o principal centro de comércio marítimo. Suas águas margeavam as civilizações da antiguidade como Grécia, Roma, Fenícia, Península Ibérica e norte da África. A civilização que controlasse o mar Mediterrâneo praticamente dominaria todo o mundo antigo. Por isso era bastante disputado. Em meados do século III a.C., Roma já era uma cidade em expansão, e seus domínios ultrapassavam os limites urbanos. Seu exército já era temido na Europa, e os despojos da guerra colaboravam para o enriquecimento dos romanos. Os povos conquistados por eles se tornavam mão de obra escrava, porém para ampliar ainda mais esse domínio, faltava aos romanos o controle do mar Mediterrâneo. O mundo antigo era Cartago. Localizada no norte da África, suas origens remontam à colonização fenícia. Essa cidade se desenvolveu economicamente por meio do comércio marítimo realizado no mar Mediterrâneo. Antes de entrarem em guerra, Roma e Cartago eram aliadas e mantinham acordos comerciais. Com o projeto de expansão romana, as relações foram rompidas e as duas cidades se tornaram inimigas. Ambas almejavam a hegemonia sobre o mar Mediterrâneo. Quando Roma dominou a Magna Grécia, Cartago foi ameaçada. Os cartaginenses trataram de se organizar militarmente, pois o avanço romano aos seus domínios indicava um conflito iminente entre as duas cidades. Além do controle sobre o mar Mediterrâneo, quem derrotasse o inimigo teria as outras civilizações em sua mão. Apesar de ter alguns problemas em seu exército, como a presença de marceneiros entre seus soldados, a marinha da guerra de Cartago era forte e estava preparada para um possível confronto com Roma. Romanos e cartaginenses em 279 a.C. fizeram um acordo que estabeleceu os limites dos domínios das duas cidades. Estabeleceu-se o Estreito de Messina, que fazia ligação com Sicília e Península Itálica. Porém, quando a cidade de Messina foi invadida pelos Sâmios, o povo que habitava a Península Itálica, os messânios, pediram para ajuda militar a Cartago para expulsar os invasores. O exército cartaginense ocupou a cidade e Roma considerou essa medida uma ruptura de acordo, firmado em 279 a.C. O primeiro conflito armado envolvendo Roma e Cartago começou no ano de 264 a.C., quando o exército romano foi enviado para a região de Sicília. A Primeira Guerra Pública mostrou táticas eficientes dos dois exércitos. Enquanto Cartago obteve vantagem ao atacar os romanos por via marítima, Roma respondeu ao obter ajuda dos gregos na construção de embarcações e de pontes até os barcos inimigos. Os romanos conseguiram reverter as derrotas sofridas nos primeiros anos de guerra e impuseram aos cartaginenses inúmeras derrotas nas batalhas ocorridas no litoral siciliano. Em 2056 a.C., o exército romano desembarcava pela primeira vez no norte da África, dando início ao primeiro conflito fora da Península Itálica. Ao desembarcar em Cartago, os romanos tentaram tomar a cidade, mas foram surpreendidos pelos exércitos mercenários e tiveram que fugir da África. A Primeira Guerra Púnica destacou-se a liderança de Hamilcar, que comandou tropas cartaginenses entre 249 e 241 a.C., derrotando os romanos em várias batalhas. Porém, em 241 a.C., o general romano Lutácio Cátulo conseguiu reverter as derrotas sofridas e venceu as tropas de Cartago em outras batalhas. Ainda no ano de 241 a.C., os cartaginenses, exaustos por causa de inúmeras batalhas travadas, entraram em um acordo. Cartago concordou com o pagamento de tributos a Roma por 10 anos e desocupar a região de Sicília. Além disso, os cartaginenses tiveram que entregar os prisioneiros de guerra e destruir grande parte de sua frota.
Apesar da assinatura do acordo de paz, Roma e Cartago voltaram a entrar em guerra. Hamilcar Barca obteve sucesso ao derrotar o exército romano em algumas batalhas durante a Primeira Guerra Púnica. Por isso foi enviado à Península Ibérica para explorar a Espanha. A exploração obteve êxito e os cartaginenses fundaram cidades e dominaram as minas de prata da região. Essa expansão de Cartago ameaçou as cidades de Ampúrias e Sagunto, que foram fundadas pelos gregos, e ambas solicitaram auxílio de Roma. Em 229 a.C., Hamilcar morreu, e seu genro, Hasdrubal, o Belo, assumiu a colônia hispânica e reforçou a presença de Cartago na região. Os romanos já estavam incomodados com a presença cartaginense na Europa e decidiram fazer um acordo estabelecendo os limites entre os dois domínios. Apesar de acordo, Hasdrubal reforçou a presença militar de Cartago ao fundar a cidade de Nova Cartago em 225 a.C. Essa cidade se tornou a base naval na região. Em 221 a.C., Hasdrubal foi assassinado e Aníbal, filho de Hamilcar Barca, assumiu o comando da Espanha. O novo comandante reforçou a presença militar na fronteira com os domínios romanos. A cidade de Sagunto ficava sob o domínio de Cartago e os romanos pediram para que Aníbal não invadisse a cidade. Porém, os apelos não surtiram efeito e as tropas cartaginenses invadiram a cidade, desencadeando a Segunda Guerra Púnica. Novamente, Cartago e Roma estavam em uma batalha. As tropas romanas se dividiram em duas frentes para atacar os inimigos. O general Plúbio Corneio Cipião liderou os soldados que se dirigiam para a Espanha, enquanto o general Semprônio Longo avançou com suas tropas em direção à África. Enquanto o exército romano se organizava para lutar contra as tropas de Cartago, uma rebelião de gauleses no norte da Península Itálica alterou os planos militares de Roma. Cipião teve que deixar o caminho para a Espanha e ir em direção à Gália para acabar com a revolta. Aníbal soube aproveitar essa mudança repentina nos planos de ataque de Roma e migrou com suas tropas até a Itália, passando pelos Pirineus e os Alpes. Cipião deixou seu irmão Cineu e uma parte das tropas romanas na Espanha e se dirigiu à Itália, onde estava Aníbal. Em 218 a.C., começou a guerra entre romanos e cartaginenses. Aníbal saiu vencedor da batalha e ampliou suas alianças contra os romanos, prometendo a liberdade do jugo de Roma. Nessa Segunda Guerra Púnica, os cartaginenses utilizaram elefantes nos combates contra o exército romano. Porém, as tropas romanas lideradas por Cipião conseguiram reverter a situação e saíram vitoriosas do combate contra Aníbal. Toda vez que Roma e Cartago entravam em guerra, e novamente os romanos saíam vitoriosos. Apesar de todas as perdas dos dois confrontos, os cartaginenses mantiveram-se de pé e retomaram sua rotina, dando a impressão de que a derrota para Roma foi em vão. Cartago desenvolveu sua agricultura e ameaçava a economia romana. Os romanos não aceitaram esse comportamento de Cartago e decidiram que a vitória definitiva só viria se a cidade do norte da África fosse destruída. O senador romano Catão, o Velho, pronunciou uma frase que entrou para a história como a grande motivadora para a Terceira Guerra Púnica: Delenda est Cartago, ou seja, Cartago deve ser destruída. Se Roma não aniquilasse a cidade, novas guerras aconteceriam, o que poderia abalar o domínio romano no mar Mediterrâneo. A Terceira Guerra Púnica começou tal qual as outras duas guerras anteriores. Aliados romanos entraram em conflito com Cartago e pediram ajuda a Roma. Na África, Numídia era um reino aliado de Roma. Os numídias atacaram Horóscopa, mas foram derrotados por Cartago. Cartaginense a Numídia foi o pretexto para que Roma enviasse seu exército para a África e de uma vez por todas eliminar Cartago do mapa. No primeiro momento, os cartaginenses esboçaram uma rendição, mas não aceitaram a imposição romana de destruir a própria cidade e reconstruí-la 15 quilômetros distante. Se isso acontecesse, a economia da cidade seria arruinada. Sem um acordo, os cartaginenses organizaram seu exército
e se prontificaram a, mais uma vez, entrar em guerra com. De 149 a 146 a.C., os romanos não conseguiram impor uma derrota definitiva contra Cartago. A cidade era murada e o exército romano teve dificuldades para entrar nela. Porém, em 147 a.C., a sorte mudou para Roma, com a atuação do general Públio Cornélio Scipião Emiliano, neto adotivo de Scipião, o africano, que derrotou Aníbal na Segunda Guerra Púnica.